Terminamos aqui, estou já com o provisório. Olha só, já tá melhor que muita lente por aí. Mostra, mostra! Surpresa, no próximo capítulo. Antes da gente começar a transformar o sorriso do paciente, a gente apresenta o projeto para ele. Então esse aqui é o momento que eu mostro o modelo inicial para o paciente, tá? Onde ele tem a noção exata, sem lábio, né, sem língua, de como realmente estão os dentes dele. Então no caso da Bruninha aqui, a gente percebe várias, diferentes inclinações, né, várias regiões ali que não estão em perfeita harmonia, né, e que a gente vai melhorar com as lentes de contato dental. Então aqui o paciente já começa a ter uma noção do potencial do que a gente vai transformar para a vida dele, né? Isso tudo, pessoal, ele é gerado através de um planejamento digital chamado Digital Smile Design, que tem aí desde 2010 mais ou menos já no mercado. Eu fui um dos pioneiros no mundo, já desde 2011 já aplico eles, foi um diferencial na minha carreira. E com certeza te dá por que ele é melhor? Porque ele te dá uma noção de face do paciente. Então a gente começa a olhar o paciente pelo rosto, características faciais, perfil do paciente também é importante, porque a gente usa um conceito chamado visagismo dentro dos meus projetos. Eu procuro saber qual que é o estilo do paciente, né, de comportamento. Se ele é um paciente mais agressivo, mais energético, né, ou um paciente mais colérico, que a gente chama o brando, né, e tudo isso influencia na hora de desenhar um sorriso para esse paciente. Se eu vou dar um canino para ele mais pontiagudo, menos pontiagudo, esse tipo de coisa. Esse aqui é o inicial da Bruninha, tá? A gente percebe aquilo que a gente comentou nas regiões ali precisando volume, e o projeto encerado. Então a gente chama isso de protótipo do sorriso. Então esse é o modelo inicial, onde o meu protético ele adicionou cera artesanalmente, dente a dente. Ele adicionou isso como? Aleatoriamente? Não. Então, a grande diferença é o uso do Digital Smile Design, onde a gente consegue passar para os nossos protéticos a noção exata, né, diante de anos de estudo de estética e conceitos sobre estética, que ajuda a gente a se comunicar melhor, né, e criar sorrisos muito mais harmônicos com o rosto do paciente, não só vendo dentes, né? Então, muitos dentistas têm problemas porque aqui eles não usam essa ferramenta, e aí quando vem para a boca, geralmente tem mau alinhamento, né? Os dentes não estão com o volume adequado para o lábio do paciente, para o tipo do paciente. Então, a gente olha o paciente desde o começo, rosto, né? Linha média facial, linha entre as pupilas, chama bipupilar. Isso dá um eixo horizontal e vertical para a face. Dali a gente traça, né? A gente consegue trazer a boca, né? A gente vê esse alinhamento em relação de lábios, em relação ao rosto, relação dos dentes em relação aos lábios, relação dos dentes em relação à gengiva, em relação a lábios. Então aqui que é onde a gente pode usar para planejar cirurgias também, né? Parte gengival, muito importante, tá, pessoal? Em muitos casos, os dentistas não têm um sorriso tão impactante, tão poderoso no final, porque eles não passam por essa etapa, ou não dominam essa etapa, e às vezes não fazem uma plástica na gengiva do paciente, né? Quando a gente não faz esse tipo de procedimento, por menor que seja, quando foge do ideal, você está deixando de ter um impacto máximo de estética. Então, isso dá pra gente muito mais certeza de que no final a gente está fazendo o melhor sorriso para cada paciente que passa por aqui. Então, voltando para cá, dentro dessa largura da distância da face da Bruna, né, entre as pupilas também, a gente chega numa grade, tá? Essa grade de proporção dental. Então, essa grade ela está em uma proporção de Fibonacci de 0,618. Ela resolve, né, essa proporção ela é encontrada na natureza, uma proporção matemática divina, dito assim, né? A gente consegue encontrar essa proporção em tudo na natureza, e inclusive é ela que guia a estética, tá? Isso já vem desde os gregos, Da Vinci e tudo mais. Eles já descobriram que existia uma razão da natureza e está aqui aplicada de uma forma objetiva para o dentista, né? Então a Bruna ela tem uma largura muito boa para o rosto dela, ó, percebe? Essa aqui é a linha média do dente, essa aqui é a linha distal. Olha que interessante, ela tem a largura do central perfeita, porém ela não tem o comprimento perfeito. Por isso que ela sempre tinha um tamanho de dente ainda infantil, que eu diria para ela, né? Dava uma aparência mais arredondada. Então aqui, desenhando com o tamanho ideal, dentro dessa proporção de 80%, né, da largura, em relação à altura, né,
a gente consegue chegar aonde seria a ponta ideal do dente para a Bruna, para o rosto da Bruna. Cada paciente é único isso aqui. Quanto que a gente vai aumentar, cada paciente é único. Cada dente também tem uma necessidade, do lateral tem uma necessidade, o canino tem necessidade de volume bastante aqui, que está muito para dentro. E por aí vai. Essa é a linha do sorriso, é a linha do lábio, né? Então essa linha também guia muito a estética. A gente não pode ter sorrisos que agridam a linha do lábio. Ele tem que ser paralelo à linha do lábio, né? E cada paciente tem uma linha de lábio. Uma linha de papilas, que poderia estar aqui desenhada, e uma linha do lábio superior também, ou da cervical desses dentes aqui. Então, chegando aqui esse é o design final da Bruna, com 10 dentes, é suficiente para a gente resolver o caso dela e conseguir o melhor resultado em termos de número de dentes. Não precisa fazer 12, não precisa fazer 14, não precisa fazer 20 no caso da Bruna. Isso é uma coisa muito importante de falar, pessoal. Cada paciente tem uma necessidade, né? Cada paciente tem que ser estudado, passar por isso aqui para eu poder dizer para ele, olha, fulano, você precisa de 10 lentes, você precisa de 12, você precisa de 20, para que a gente possa fazer planejamentos que não sejam padrão para todo mundo. Não é chegar no dentista e já sair botando 20 lentes. Muitos pacientes têm dentes perfeitos embaixo, precisam só de um bom clareamento. O dentista não precisa botar restauração ali. Ele botar uma restauração ali, ele está botando uma restauração que vai ter um tempo de duração. Então vai introduzir no paciente um ciclo restaurador, que a gente chama, né? Todo material vai ter uma duração, seja 5, 10, 15, 30 anos, né? Cada técnica e cada material tem que ser discutido com o paciente. Aqui, dessa forma, é a maneira como eu acho ideal tratar meus pacientes. Existem outras filosofias, mas como eu trato, é com mínima intervenção. Fazer o mínimo possível para que a gente tenha o máximo resultado e, com certeza, preservando o dente do paciente. Então, pessoal, chegou a grande hora, né? A Bruna, ela já olhou o sorriso dela, ela já está super motivada. E aqui a gente consegue conferir com as fotos também na segunda consulta, tá, pessoal? Isso aqui é apenas a sessão de retorno, o paciente já consegue ter essa experiência incrível, né? De poder ter uma foto de inicial e uma foto do projeto em boca, né? Como vai ficar as lentes. Isso aqui é um projeto onde a gente está com todos os dentes unidos, tem um pouquinho de excesso do volume. Então, assim, no resultado final vai ficar ainda muito melhor, tá? Mas olha o que a gente já consegue ver de mudança, né? Toda essa região, os volumes, nas inclinações, na presença desse sorriso ao sorrir, né? A dominância que ela vai ter, né? Essa presença vai aumentar muito, né? E olha só, em vista 45 graus, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Olha como fica lindo, né? A presença desses volumes, né? Olha como ela tem os dentes bem conoides, dentes mais redondinhos, curtinhos. Gente, olha a diferença disso aqui. Vamos pegar o outro lado dela? Olha só esse lado que o caninho dela tá bem para dentro, né? A gente ganhando volume. Então imagina agora transformar isso aqui para uma cerâmica em camadas de alta naturalidade.